Olá, agora vamos falar de buchas. Meu nome é Reginaldo e hoje trago informações importantes sobre todos os tipos de bucha que são usados em alvenaria no cenário brasileiro. E antes de começar a falar de bucha, eu tenho que falar do inventor da bucha. Serei breve nessa parte, mas é muito importante afirmar que quem inventou a bucha é o mesmo fundador de uma das marcas mais conhecidas a nível mundial, que seria a marca Fischer. O inventor da bucha, professor Arthur Fischer, na década de 48 para 50, ele criou o primeiro modelinho de bucha, que é muito conhecido como o modelo Bucha S ou modelo bucha comum, que é este modelinho que você consegue ver aqui. Esse é o modelinho mais comum inventado naquela época. Foi uma revolução, foi um grande sacada dele conseguir construir e inventar um material que é usado hoje no mundo todo. E vale ressaltar que o fundador da Fischer, professor Arthur Fischer, foi um grande inventor alemão que faleceu em 2016 com 94 anos e mais de 1.100 invenções. Mais invenções que o Thomas Edison, ou seja, ele foi um gênio. Imagina você inventar algo, um elemento de fixação que o mundo inteiro copia, utiliza até hoje. Então, já seguindo o assunto bucha, o primeiro modelo de bucha inventado foi este modelinho, que é o modelinho S. Ele foi feito para maciço e a única opção de material que existia naquele momento foi o nylon, material PA, conhecido como poliamida. Nylon é o nome comercial do produto. O PA, poliamida, no tipo 6, que seria a poliamida mais flexível, mais resistente, que seria ideal para se fazer uma bucha. Mas como era a única opção daquele momento para ele poder fazer essa bucha, ele precisava testar a capacidade de carga dessa bucha, mesmo sabendo que o nylon tem grandes propriedades físicas e mecânicas superiores atualmente aos outros tipos de materiais quando a gente fala de um termoplástico. Então ele criou o laboratório Fischer para teste, que começou a determinar primeiro as capacidades de carga da bucha e logo na sequência ele queria saber quanto demoraria essas cargas que ele conseguiu atingir depois que ele conseguiu determinar essas cargas. Um exemplo, essa buchinha S no tamanho 8, né, que seria o diâmetro da bucha, só para a gente contextualizar, eu digo que 8 seria este diâmetro, né, a espessura da bucha, e aqui eu tenho o comprimento da bucha que seria 40 milímetros. Esse modelinho de bucha aplicada num substrato maciço como o concreto, ela suportaria 60 kg de carga já com fator de segurança, ou seja, não é a carga última, é a carga recomendada para essa bucha num concreto. E por quanto tempo duraria essa carga? Aí, nesses testes, ele começou a fazer as aferições anualmente e os testes não pararam. Então podemos afirmar que o nylon ele tem a durabilidade, ele mantém sua capacidade de carga, ele traz ali a segurança por prazo indeterminado. Isso significa que essa bucha ela é durável? Não, o ponto que a gente quer dizer é que essa bucha ela é segura. Não adianta nada ela durar mais de 40, 50 anos se eu não quero pensar em durabilidade, mas eu quero pensar o quê? Que se eu coloquei aquele armário na parede, ele está garantido que ele não vai cair porque a bucha não vai perder carga. Esse é o grande ponto de se utilizar o nylon como material de produção para bucha. Só que, na década de 90, todo mundo copiou a invenção do Arthur Fischer no material plástico conhecido como PP, que seria o polipropileno, e o PAD, que seria o polietileno de alta densidade. O que aconteceu? Arthur Fischer e sua equipe resolveu testar esses materiais que foram copiados, né, no PP ou no polietileno de alta densidade, para ver se ele conseguiria atingir uma certa carga e qual que seria a variação dessas cargas. Então determinou-se que o plástico comum, conhecido como polipropileno ou PAD, polietileno de alta densidade, ele tem uma variação de carga muito grande, que pode atingir até 85%. E por quanto tempo duraria essa carga se a gente conseguisse atingir pelo menos metade da carga que atingiria os 60 kg de uma bucha 8, sendo em 30 kg, em média de 1 a 2 anos. Ou seja, o que significa que as buchas feitas em plástico comum, tanto o PP como o PAD, elas não garantem carga e elas não são seguras. Então, a partir desse momento, praticamente o mundo todo parou de utilizar buchas de plástico comum e seguiram utilizando o nylon. Somente o Brasil acaba utilizando buchas de plástico comum por falta de conhecimento. O profissional, por falta de conhecimento, ele acaba não optando pelo nylon, sem saber da diferença de material,
pensando em preço. E nesse caso, o preço não é o problema. O problema aqui é a segurança. Então, acredito que tenha ficado claro a real diferença entre nylon e plástico. O plástico, ele não é feito, o material, a matéria-prima plástico não serve para fazer bucha. A melhor matéria-prima para bucha seria o nylon. E não adianta também ser nylon se ele não for puro. Se ele não for o nylon ideal para fazer a bucha, que seria o nylon PA6. Existem outras opções de nylon no mercado, como o PA 6.6, que ele não é o ideal para se utilizar numa bucha, porque o nylon 6.6 ele é mais rígido e ao fazer este movimento na bucha, de repuxar e criar esse travamento, ela não vai conseguir ter força suficiente para repuxar dessa forma, ou seja, ela pode criar microfissuras aqui. E o nylon PA 6.6 você consegue adicionar outros tipos de materiais, como o PP. Então ele fica ali na casa dos 60% de nylon, o resto pode ser utilizado outros materiais que pode prejudicar a resistência desse nylon que é utilizado no mercado. Então não adianta nada ser nylon, mas se não for o nylon correto. E se você está utilizando bucha de plástico, saiba que se não caiu até agora a sua ancoragem, aquilo que foi preso na parede com a bucha de plástico comum, ela pode estar em risco, tá? Então essa foi a grande diferença entre nylon e plástico, espero que tenha ficado claro. Agora a bucha também não adianta nada ela ser de nylon se eu não souber onde ela aplica. E aí eu começo a falar das aplicações. Esse modelo de bucha, quando foi inventado, ele foi inventado para substrato maciço, ou seja, concreto, tijolinho maciço. Ah, mas poderia estar utilizando num bloco? Não posso utilizar num bloco. Por quê? Ela vai abrir no formato como se fosse uma boquinha de jacaré, né? Uma boquinha de jacaré, vou colocar aqui que acho que fica mais fácil. Ela vai fazer ali a expansão dentro do oco e não vai servir, ela só pode ser utilizada no maciço, tá? Ela abre igual uma boquinha de jacaré. Então não adianta nada ela ser nylon se você utilizar ela aqui num substrato oco, numa parede oca, tá? Mas como é que o mercado trabalha hoje? O mercado utiliza muito esse modelo sem saber que ela foi feita para maciço. Em qualquer material de construção que você for, em qualquer loja de ferragens que não é tão técnica, qual que é o modelo de bucha mais utilizado lá no balcão para vender? Este modelo de bucha. E esse modelo de bucha atualmente não serviria para o nosso cenário, já que todas as nossas paredes são paredes de tijolo cerâmico furado, ou de bloco, e já o drywall. Então aqui eu tenho um cenário brasileiro de praticamente todas as paredes utilizam esse tipo de fechamento. O concreto ele acaba indo nas colunas e nas vigas. E quando você vai instalar alguma coisa na parede, você não vai procurar a coluna e a viga para instalar. Então, por mais que esse modelo S, mesmo sendo de nylon, para as paredes ocas não serve. Então, o ideal seria já utilizar uma bucha que servisse para o oco. Na ordem da criação, na ordem da sequência, lá na década de 86, o professor Arthur Fisher criou este modelo que a gente chama de FU, a bucha FU. F de Fisher, U de universal. Naquele momento, na década de 80, era uma bucha universal. Hoje eu não poderia afirmar que essa bucha ela é universal, porque se você perceber, ela é maçuda, ela tem ali bastante material. A gente brinca que é a bucha bodybuilder da Fisher, porque ela tem muito material, ela é muito forte, ela é muito resistente. Quando eu coloco ela num cenário de um tijolo cerâmico, que aqui ele foi feito de um acabamento de gesso muito fragilizado. Eu utilizo um parafuso aqui nela, que vai ser um parafuso um pouco mais grosso do que a capacidade que é indicado para essa bucha. E eu faço o repuxo desse parafuso nessa bucha aqui. O parafuso aguenta, a bucha aguenta, mas no cenário de um tijolo fragilizado, quem não aguenta o tijolo ele pode quebrar igual quebrou aqui, ok? Então a FU ainda é muito utilizada hoje, é uma ótima bucha para ser usada em construções antigas, onde você tem aquele reboco mais espesso, onde você tem ali um bloco com acabamento interessante, que ele não esteja comprometido, mas quando eu vou ali para um cenário mais frágil, aí a gente começa a trabalhar com certo cuidado com essa bucha, tá? Então, para eu não ter que ficar pensando se eu vou ou não utilizar essa bucha, eu não sei que tipo de parede que é, na ordem sequencial veio a bucha UX. A bucha FU seria a bucha Fisher Universal e esse novo modelo seria a bucha UX. Se você observar, até o comprimento dela é semelhante. É como se essa bucha UX
fosse a evolução da bucha FU. Ela é uma bucha universal. Qual que é o ponto interessante? Ela serve em todos os tipos de parede, em todos os tipos de substrato. No concreto, no tijolo maciço, no tijolo cerâmico furado, no bloco vazado e inclusive na placa de drywall. Se você olhar e perceber onde eu estou apontando, aqui é a bucha UX colocada numa placa de gesso acartonado no sistema construtivo a seco. Bucha colocada no drywall. E suportaria aqui 60 kg, 20 kg, 10 kg, perdão, de carga, 60 kg é no concreto, ou quanto ela suportaria aqui. Seguindo a ordem sequencial da criação, né? Falamos da bucha UX, falamos da bucha FU, falamos da bucha S, mas existe o melhor custo-benefício da Fischer hoje, que seria a bucha SX. A buchinha SX, esse modelinho de bucha, ela é a bucha que substituiria a bucha S, mas ao invés dela abrir igual uma boquinha de jacaré, em 2 abas, ela vai abrir em 4 abas. O que garante que eu possa utilizar ela no concreto, no tijolo maciço, no tijolo cerâmico furado, no bloco, só não vai servir no drywall. Então eu chamo a bucha SX, que seria uma evolução da S, o S de bucha S e o X de Extreme, seria a nossa bucha semi-universal. Porque em universal eu teria o X, eu teria a semi-universal ASX, que poderia substituir tranquilamente essas 2 buchas. Mas tem profissionais que ainda utilizam corretamente uma bucha S, que sabe utilizar, ele vai usar em maciço. Exemplo, tela de proteção de sacada, ali é maciço, ele pode utilizar sim uma buchinha S de nylon. A bucha FU, posso utilizar ela tranquilamente num tijolo onde eu tenho um reboco, um chapisco legal, que eu consegui trazer consistência, eu consegui trazer resistência nessa parede, eu poderia usar FU. Mas se eu não precisar ficar pensando se é maciço ou se essa parede é frágil, eu já tenho a UX, que é a bucha mais maleável, mais macia, e eu tenho a bucha SX, que seria o melhor custo-benefício hoje. E para finalizar a ordem de criação em buchas de alvenaria, a gente teria aqui a Dual Power. A Dual Power é a evolução, é o alto desempenho quando eu me refiro a uma bucha. A gente pode afirmar com toda certeza que é a bucha que mais entrega capacidade de carga hoje a nível mundial. Quando eu comparo a bucha Dual Power com as demais buchas e faço o teste dela no concreto, é ali que a gente entende a real diferença. Ela suportaria 110 kg no concreto, a buchinha 8, comparado com a SX suportaria 70 kg, a UX suportaria 60 kg, a buchinha S suportaria 60 kg empatando com a UX num substrato maciço que seria o concreto, e a FU poderia utilizar a FU no concreto? Posso. Mas ela ali entregaria 30 quilos, por quê? Porque ela não tem essas ranhuras de travamento que tem as outras buchas para eu poder utilizá-la com maior capacidade de carga. Mas a FU, sendo de nylon, sendo da Fischer, eu posso sim usar ela no concreto. Então aqui eu tenho o número 1 em desempenho, tenho o melhor custo-benefício, tenho a bucha UX, que a geometria dela possibilita uma aplicação mais suave, com menos força de torque, e aqui eu tenho a bucha FU, que ainda tem profissionais que sabem usar, e a bucha S, que o profissional que sabendo usar no maciço vai ser interessante seguir com ela. Então até aqui falamos de bucha, de alvenaria, não vamos ainda entrar no detalhe da bucha de drywall, mas eu queria mostrar como essas buchas funcionam no oco. É um detalhe que ninguém consegue enxergar, mesmo porque ninguém tem visão de raio-x para enxergar lá dentro da parede. E aí, qual que é o primeiro quesito para essa bucha funcionar dentro de um substrato oco? O parafuso precisa ser maior que a bucha. Se você olhar no detalhe em comparação da UX e do parafuso que está do lado, você percebe que o parafuso ele ultrapassa a bucha em mais ou menos 3 filetes de rosca, mais ou menos 5 milímetros, e o que vier para trás é o que você precisa somar para determinar o comprimento do parafuso. Então qual que é o comprimento ideal do parafuso? O primeiro ponto é você entender que o parafuso tem que ser maior que a bucha. E o segundo ponto depende. Depende daquilo que você vai colocar na parede. Se você vai colocar uma mão francesa na parede que é fininha, eu não preciso ter esse parafuso tão grande assim, tão comprido assim. Se eu tenho ali um substrato, um MDF, eu vou prender um MDF na parede de mais ou menos 15 milímetros.
Consigo enquadrar aqui? Consigo, olha que legal. Se eu for colocar aqui um MDF de 15 milímetros, é como se a parede estivesse aqui, aqui é a peça que eu vou prender. Esse comprimento de parafuso já não serviria para essa bucha, o X. Eu teria que ter aqui um comprimento de parafuso maior. Ah, mas e se fosse a bucha SX? Eu conseguiria, simulando que aqui fosse a parede, eu conseguiria colocar a bucha SX com esse parafuso? Eu tenho aqui praticamente dois filetes de rosca, iria ficar no limite, mas provavelmente você conseguiria aplicar. Eu colocaria até um pouquinho maior para a gente ter a segurança de colocar. O tamanho da Dual Power é a mesma coisa e a Full tem o mesmo tamanho da UX, então esse parafuso na FU não serviria porque ele seria muito curto, tá? Dizendo o princípio principal para a bucha funcionar, como ela deveria funcionar no substrato, agora eu vou simular o modelo da bucha Dual Power, como se eu estivesse colocando ela num substrato oco, numa parede oca. À medida que eu vou colocando o parafuso, determinei a peça que eu estou prendendo, o primeiro ponto o parafuso precisa passar a bucha. Nesse caso, o parafuso já passou. A partir do momento que eu vou determinar a minha força aqui, ó, a bucha ela começa a repuxar como se fosse um rebite. E é esse movimento que ela faz dentro da parede, criando um travamento. Esse travamento a gente chama de travamento mecânico. Aqui é o X. Pode ver que ela é um pouco mais macia, eu consigo fazê-la repuxar como um rebite com mais facilidade no substrato oco. E aqui, por último, a bucha SX. A SX, num substrato mais resistente, eu consigo quebrar o parafuso, mas eu não expando a bucha. Aqui eu vou ter que fazer um pouquinho até mais de força. Opa, pera aí. Ó, como eu tenho uma espessura de mais ou menos 15 milímetros, eu nem consigo fazer o movimento que ela fez, porque como se eu estivesse utilizando uma parede íntegra, né, uma parede boa, eu teria que fazer este movimento que ela deveria fazer aqui se eu tivesse uma parede mais frágil. E aqui eu coloco no detalhe o que acontece com essa bucha num tijolo oco. Aqui nesse take você consegue ver nessa visualização como ela ficaria aqui num cenário de um tijolo oco, num substrato bem frágil. E é esse movimento que a bucha tem que fazer dentro da parede. E a partir daqui você começa a entender por que eu não posso utilizar a bucha S, que seria o modelo comum, numa parede oca. Porque a hora que eu expandir o parafuso, ela vai expandir dentro do nada. Sendo assim, a hora que eu apertar esse parafuso, ele não aperta. Então esse parafuso, nessa bucha, numa parede oca, essa bucha não serve. Deve ter ficado claro para vocês que utilizar a bucha correta, na parede correta, é fundamental para a ancoragem funcionar sem que você tenha problemas futuros, principalmente se essa bucha não for nylon, tá? Falando em travamentos, falando em modelos de travamentos de bucha, aqui vocês viram que a bucha se travou, simulando aqui uma parede oca, como se fosse um travamento mecânico. Aí eu falo de três tipos de travamento. Existe o travamento mecânico, existe o travamento por fricção e existe o travamento por aderência. O travamento mecânico ficou claro para vocês que aqui eu crio uma entrada da bucha, crio uma resistência de saída e a bucha não sai. Levando para um paralelo para o mundo infantil, é como aquelas criancinhas que prendem a cabeça ali na grade da escada ou na grade ali de um portão, né? Esse seria um travamento mecânico, a cabeça ficou presa ali mecanicamente. E agora, quando eu levo o paralelo por um travamento por aderência ou por fricção, o travamento por fricção, aderência é outra coisa. O travamento por fricção é como se a criança escalasse o vão de uma porta e se prendesse ali por fricção. E é isso que essa bucha faz no substrato maciço. A hora que eu colocar ela dentro do substrato maciço, eu vou fazer ela inchar dentro deste maciço e vou travá-la por fricção. E o travamento por aderência, onde eu vou aderir, aí eu utilizo outro tipo de produto. Eu utilizo um chumbador químico, né? A gente costuma chamar de bucha química, que quando eu injetar ela dentro, ela vai ficar dessa forma. Ela vai criar sustentação por aderência, tá?
Criando sustentação por aderência, eu tenho mais resistência do que uma bucha, e esse seria ali um paralelo que a gente brinca que aderência é quando você gruda, quando você cola. Colou é só cortando, ok? Então falamos aqui primeiro dos tipos de travamento, falamos aqui dos tipos de bucha, falamos dos tipos de materiais, e agora a gente coloca as buchas específicas para drywall. Lembrando que a gente tem dois tipos de buchas que são universais. Temos aqui a Dual Power, que ela é universal, que ela serve tanto para drywall como para todos os tipos de parede. E temos a bucha UX, são buchas universais. Eu disse que a bucha UX ela entrega 10 kg de capacidade de carga no drywall. E a Dual Power ela vai entregar 15 kg de capacidade de carga no drywall, nessa placa. Mas se eu quisesse ter mais capacidade de carga, ou seja, além daquilo que a bucha entregaria num drywall, mas sim a capacidade de carga que a placa oferece, a gente já iria utilizar outros modelos de buchas específicos para drywall, que o mercado já conhece, que eu vou tirar esses dois modelos e vou trazer esses três modelos. Aqui eu tenho os três modelos mais utilizados, tá? Aqui nesse caso eu teria a bucha Cap Toggle, que quando eu coloco ela na parede e faço um movimento de giro, ó, ela já vai acionar dentro da parede. Essa guia, quando eu empurro ela dentro lá da parede, quando eu conseguir prender a minha peça, eu vou quebrar essas hastes e vou entrar aqui com um parafuso para eu prender a peça. Essa é a função da bucha Cap Toggle dentro do drywall. E aqui eu tenho um exemplo dela já aplicada no drywall, como ela ficou. Qual que é a carga recomendada dela? A carga recomendada dela é de 16 kg. Mas espera aí, essa bucha não é de aço? Essa bucha não deveria ser mais resistente? Sim, isoladamente, eu tirando o drywall de cena e fizer um teste nessa bucha, ela vai aguentar muita carga, vai passar até de 100 kg. Mas quando eu utilizo ela na placa de drywall, aí eu tenho que dizer quanto que o conjunto entregaria de carga. Então ela entregaria 16 kg no drywall. Porque se eu ultrapassar essa carga, eu posso danificar o papel cartão, como aconteceu aqui. Ó, se eu ultrapassar a carga de 16 kg, eu estou trazendo fragilização para essa placa. Então, essa bucha aqui ela suportaria 16 kg e a bucha Dual Power suportaria 15 kg. Existe um outro modelo que o mercado de cortina utiliza muito, que é a bucha K54. A bucha K54 ela vai ter quase a mesma função de instalação, a diferença é que eu não vou cortar no momento de prender a peça. Eu não vou cortar essa parte, eu vou cortar ela só depois que eu instalar ali o suporte do varão, do cortineiro ou de qualquer outra aplicação. Estou usando o cortineiro como exemplo porque é o que mais utiliza essa bucha. Primeiro ponto, eu faço ela ficar nessa posição, eu vou passá-la no furo e vou fazer esse movimento. A partir desse movimento ela já praticamente aciona. A hora que eu acionar essa bucha, a guia que está lá atrás, né, essa guia aqui, essa guia eu vou empurrar, encaixar ela dentro. Eu vou até fazer o movimento ao contrário. Aqui eu estou deixando um furo exagerado só para poder demonstrar como ela ficaria. Aqui eu vou encaixar, essa parte eu dobro para o lado, aqui eu entro com a peça e com o parafuso. Depois que eu parafusar essa peça, esse excesso eu venho e pum, corto, ok? Então essa seria a função da bucha K54. Essa bucha suportaria 14 kg no drywall. Mas e se eu quiser explorar o máximo de carga que a placa oferece? Hoje uma placa standard no mercado, cada ponto de fixação entregaria 20 kg de carga. E aí eu tenho a Duotech, que aí a gente brinca que é da linha Duoline, até o nome é diferente, parece até propaganda da Polishop, né? Flywstone, ou seja, Dual Power, a melhor bucha do mundo, e de verdade ela é, porque Dual Power e Duoline é o casamento perfeito para eu ter o máximo de carga de bucha em alvenaria em geral, e eu tenho aqui a Duotech para ter o máximo de carga quando eu simulo ela na placa de drywall. Ah, mas como ela funciona? Aqui, ó, primeira coisa, eu vou dobrá-la, fazer este movimento de dobrar, aqui, ó, aqui vai ter uma setinha indicadora que ela vai indicar a entrada do furo. A partir do momento que eu faço ela entrar lá dentro do furo, de novo, estou usando um furo exagerado para a gente poder demonstrar como eu aplicaria. A partir do momento que eu colocar, ela já vai acionar lá dentro. Fazendo de conta que eu estou do outro lado da parede agora, vou simular a bucha entrando lá dentro da parede. A hora que eu colocar ela dentro da parede,
ela já vai fazer este movimento, ela já vai se travar. Aí depois que eu colocar ela dentro da parede fazendo este movimento, existe a guia. Essa guia que está aqui, ela tem um sistema de abraçadeira, no estilo de abraçadeira de nylon, que eu empurro, ela vai e não volta, vai e não volta. A hora que eu encaixar ela perfeitamente aqui dentro desse furo, este excesso eu dobro para baixo e quebro, e a bucha está instalada, pronto para receber a peça e o parafuso. E o que vai segurar essa bucha na parede na realidade? A gente tem aqui a bucha Duotech no substrato, no material nylon, com fibra de vidro. Esses insertos aqui de metal é feito de aço inox, o que garante a resistência na aplicação e que vai servir como uma espécie de porquinha, que ela vai travar como se tivesse uma porca segurando. Ela sendo de nylon e fibra de vidro, ela vai garantir a durabilidade e capacidade de carga garantida. E a gente tem aqui a precisão da guia, quando eu estou encaixado lá dentro do drywall, essa precisão que a guia oferece me possibilita, em um dos únicos modelos de bucha, eu tirar e colocar o parafuso dentro de uma placa de drywall. Tá? Então, sendo em placa de drywall, essa bucha aqui, se eu tirar esse parafuso e tentar colocar novamente, a chance dessa parte escapar aqui dentro é grande. Essa daqui, como eu já cortei aquele excesso que fica lá atrás, essa aqui, se eu tirar o parafuso, eu já não consigo instalar novamente. As buchas que fizeram o movimento de tracionamento, né, eu fiz um movimento de repuxo, na verdade. Se eu tirar o parafuso aqui, eu já não consigo mais garantir esses furos. Essas daqui que são as menores, que seriam cargas mais leves, 6 quilos, 6 quilos, 8 quilos e 8 quilos, se eu tirar o parafuso aqui também, eu já não consigo retornar. Essa é a única bucha que eu consigo trazer o parafuso, tirar o parafuso e voltar a colocá-lo algumas vezes. Então essa é a bucha mais tecnológica para drywall e essa é a bucha de maior resistência hoje, fazendo o casamento perfeito da linha Duoline. Então falamos dos parafusos, falamos das buchas, falamos dos tipos de travamento, falamos que o parafuso tem que ter um comprimento maior, mas aí vem uma dúvida, que qual que é o diâmetro ideal, então, para eu utilizar na bucha? Qual que é o diâmetro correto para eu colocar nas buchinhas que vão em alvenaria, inclusive nessa bucha Duotech? O diâmetro ideal do parafuso vai vir marcado na bucha, como neste detalhe aqui que aparece para vocês, ou neste detalhe aqui, que aqui eu tenho uma bucha Duotech que me dá o range de 4,5 a 5 milímetros de diâmetro de parafuso, e eu tenho aqui a opção do parafuso sextavado rosca soberba 3,16. Então aqui eu já determinei o diâmetro ideal do parafuso para essa bucha. Agora aqui parece que há uma incógnita no mercado. Qual que é o diâmetro ideal para eu utilizar nessas buchas da Fisher de nylon? A bucha Dual Power vem marcado nela o mínimo e o máximo, 4,5 a 6 milímetros na bucha 8. A bucha 6 também vem marcado e na bucha 10 também vem marcado. A bucha SX vem marcada a mesma coisa, 4,5 a 6 milímetros. A bucha FU, na bucha 8, ela vem marcado de 4 a 4,5. Opa, aqui o diâmetro do parafuso está mais restrito na bucha FU comparado com as demais buchas. 4 milímetros a 4,5, eu já não poderia utilizar um parafuso de diâmetro 5 milímetros um pouco mais grosso que esse. Eu poderia prejudicar essa bucha na aplicação. As outras buchas, sendo 4,5 a 6 milímetros, qual que seria então o diâmetro ideal, dependendo da aplicação? Se eu utilizar um parafuso 6 milímetros nessa bucha num cenário que é concreto, vai aplicar tranquilamente. Mas se eu utilizar um parafuso 6 milímetros, que está marcado na bucha que eu posso usar, mas se eu utilizar um tijolo fragilizado, o que pode acontecer? O parafuso aguenta, a bucha aguenta, mas quem que pode não aguentar toda essa força de torque que esse parafuso vai fazer nessa bucha para ela poder trabalhar? Aí pode acontecer o famoso bucha girar, ou seja, espanar o próprio furo, porque eu fiz tanta força nesse parafuso para eu poder fazer este movimento de tração, de repuxo, que essa bucha vai espanar no furo e destruir o próprio tijolo. Então, sendo assim,
A gente brinca que o meio do caminho é o melhor caminho. De 4,5 a 6 milímetros que está marcado na bucha, eu utilizaria o meio do caminho, que seria o parafuso 5 milímetros de espessura, tá? Então aqui gabaritamos, falamos das principais buchas da Fischer, falamos das diferenças de materiais, falamos que o nylon é um material totalmente durável e seguro, falamos que as buchas plásticas não são seguras, então pode estar em risco, falamos do comprimento do parafuso, falamos dos tipos de bucha para drywall e aqui encerramos o tópico bucha. Daqui a pouco a gente vai falar de chumbadores químicos, que seria o travamento por aderência.